Olá, boa tarde, todo mundo, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando Conexão América Latina, nosso programa aí sobre a política do nosso continente, né? O que acontece aí nos nossos países irmãos, nos nossos povos irmãos. Hoje a gente vai falar sobre as agressões, né, contra os nossos irmãos venezuelanos por parte do imperialismo que utiliza a Colômbia, né, o governo fantoche da Colômbia do Ivan Duque como um instrumento aí para atacar, né, o povo venezuelano e o governo venezuelano, governo nacionalista comandado pelo presidente Nicolás Maduro. Convido vocês aí a já se juntarem à nossa transmissão, curtindo o nosso vídeo, compartilhando também o nosso programa, comentando à vontade aqui no link do Conexão América Latina, que faz parte agora, né, também, além da própria Causa Operária TV, do canal Internacionalismo, canal de notícias, vídeos, programas, vlogs a respeito de política internacional ligado, né, à Causa Operária TV. Esse canal aí vai contar com os nossos programas do Conexão América Latina, o Correspondente Internacional e o podcast O Mundo em Uma Hora, além de vlogs, né, que vão tratar aí sobre os assuntos mais quentes aí, analisando, né, através de um ponto de vista marxista e anti-imperialista, os acontecimentos do mundo inteiro. Então você pode se inscrever lá no canal Internacionalismo para ficar por dentro de toda a programação, de tudo o que o Partido da Causa Operária e sua imprensa analisam, né, a respeito de política internacional. Bom, a Causa Operária TV também, né, agora ela tem uma programação 24 horas na Twitch TV, e vocês podem acessar lá a Twitch TV, e aqui no YouTube, né, vocês podem continuar assistindo também todos os programas que vão ser transmitidos ao vivo, de programa em programa, e não mais ininterruptamente em uma programação, em um mesmo link, né? Então vocês podem aí compartilhar esse link aqui com seus amigos, que depois, mesmo algumas horas depois que a pessoa for assistir, ela vai assistir esse programa e não o que estiver passando ao vivo naquele momento na Causa Operária TV. Bom, se inscreva, logicamente, na Causa Operária TV também, né? A gente está quase chegando a 100 mil inscritos. Torne-se membro do nosso canal e compartilhe a COTV, que agora tem uma programação, né, bem diversificada, com canais também que são ligados à Causa Operária TV, canais dos nossos programas, né? E assim a gente expande a nossa rede de comunicação, a rede revolucionária do Partido da Causa Operária. Bom, hoje a gente vai falar, como eu disse, né, a respeito aí dos conflitos na fronteira entre Colômbia e Venezuela. A gente está aqui com o nosso camarada, o Carlos Hermano, companheiro colombiano, né, que já esteve outras vezes aqui no nosso programa para falar, né, sobre o governo colombiano, um governo de extrema-direita, genocida do próprio povo, e que não bastasse atacar o próprio povo, também ataca o povo venezuelano. Na fronteira entre Venezuela e Colômbia, já há algumas semanas, está tendo algumas escaramuças ali, né? O governo colombiano, para tentar provocar, né, a Venezuela, servindo de pretexto algum conflito armado para uma intervenção imperialista para derrubar o governo do Nicolás Maduro, tem enviado ali mercenários, né, paramilitares, milicianos, para provocar os venezuelanos, que logicamente enviaram também tropas e enviaram também a milícia bolivariana para proteger o país, né, em caso de uma tentativa de invasão. Só que a imprensa imperialista, né, ela coloca a culpa na Venezuela. A gente pode ver aí o El País, por exemplo, né, jornal do imperialismo espanhol, que é dito por alguns como um jornal de esquerda, na verdade é um jornal imperialista que ataca, né, a Venezuela de uma forma brutal. Coloca a culpa, né, já alguns mortos, inclusive, no governo venezuelano, sendo que as Forças Armadas venezuelanas tiveram 8 baixas aí nos últimos dias, além de 34 feridos, né?
Então, a gente vai falar um pouco sobre essas tensões, né, na fronteira entre Venezuela e Colômbia, com o Carlos Hermano. Boa tarde, companheiro. Muito obrigado novamente aqui pela sua presença. Como é que você está enxergando aí esse Obrigado, conflito? companheiro. Então, companheiro, assim, el conflicto entre Colombia y Venezuela, exactamente en el estado Apure, él es un poco complicado, compañero, ¿sabe? Así, existen muchos expertos, muchos analistas de lado y lado, ¿no? Colombia, Venezuela, analistas internacionales que intentan dar una mirada, algunos objetiva, algunos un poco distorsionada, de el verdadero conflicto que está desenvolvido allí en la frontera. Eh, Recordemos que el conflicto entre Colombia y Venezuela en la frontera no es de ahora, es un conflicto que viene de muchos años atrás, es muy antiguo, inclusive en el gobierno de el dictador Álvaro Uribe y estando Chávez en el poder, existieron confrontaciones más de demostración de fuerza, de palabra, más no un enfrentamiento con fuego real como lo estamos viendo hoy. Entonces, en aquella época, mismo Uribe siendo una persona de extrema derecha, creador de los grupos paramilitares en Colombia, existía un diálogo, una diplomacia. Eh, Ese conflicto viene, si paramos para ver el conflicto colombiano, él viene desde muchas décadas atrás. Es un conflicto que viene creciendo casi desde que nos fundamos como república hace 200 años. Eh, el libertador Simón Bolívar fue quien libertó la patria colombiana. Eh, entonces, ha existido esa contradicción entre la oligarquía colombiana y las fuerzas oligárquicas de Venezuela. Eh, Anteriormente, ellos cometieron el primer asesinato político de América Latina, que fue el asesinato de Antonio José de Sucre, perpetuado por la oligarquía colombiana, y los Estados Unidos ya tenían su mano introducida en la época de la independencia. Entonces, de ahí viene fraguándose cierta disputa de la oligarquía colombiana por los recursos venezolanos y la expansión de, el fascismo colombiano hacia otros países hermanos. Mas isso foi principalmente com o Eh, governo en, Hugo Chávez, né? Que a Colômbia aí foi usada. Tudo bem, você falou, né? Já estava sendo usada, mas desde quando o Chávez chegou ao poder, a Colômbia foi ainda mais utilizada, né? Como um instrumento de ataques do imperialismo contra a Venezuela, né, Carlos? entonces, así, compañero, desde que Colombia se independizó y expulsó a los españoles de nuestras tierras, los Estados Unidos clavaron unas tenazas sobre nuestros pueblos hasta el día de hoy. Se viene desenvolviendo una guerra no convencional sobre nuestros pueblos, hasta llegar al punto de el conflicto en Apure, ¿sí? Entonces, lo que yo trato de decir es que el conflicto entre Colombia y Venezuela es un conflicto que ha causado el imperialismo desde que nosotros somos repúblicas y hoy ha querido entrar en un conflicto con el pueblo venezolano simplemente por instaurar su ideología, su doctrina aquí en América Latina sobre Venezuela. Ahora, eh, así, el conflicto que hay hoy en día tiene una perspectiva
sobre el incumplimiento de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. Los combates que hay hoy en día son producto de ese incumplimiento de los acuerdos. Venezuela siempre ha sido, creo que desde el gobierno de Carlos Andrés Pérez Jiménez, eh, ha sido mediador en el conflicto colombiano, en la búsqueda de la paz, porque ellos han entendido la dimensión que es inculcar una guerra hacia Venezuela desde Colombia. Entonces, el gobierno así colombiano desde 2020, ellos reeditaron el Plan Colombia, ¿sí? Bajo una doctrina que se llama la TC 1801, que consiste en alineamientos con mercenarios para desenvolver programas de lucha contra insurgente sobre el país hermano de Venezuela. Es una guerra, una doctrina militar norteamericana que tiene sobre el Estado colombiano como plataforma de agresión hacia Venezuela. Es una estrategia de desgaste en este momento que está utilizando el imperialismo por medio del ejército colombiano y a la vez creando unión con grupos paramilitares en el estado Apure para intentar o ser abrir el camino para una posible invasión en el país. Muchos analistas lo ven como una guerra de desgaste hacia el gobierno bolivariano, una implementación que el gobierno norteamericano siempre ha tenido sobre nuestros pueblos, especialmente en Colombia, con el combate a las drogas. Ellos en este momento tienen militarizada la frontera, todo el ejército de los Estados Unidos conjunto con el ejército de Colombia y tienen operando a estos grupos paramilitares que son los que intentan penetrar al territorio venezolano, a la vez combatiendo las guerrillas de las FARC, ¿sí? Las guerrillas, existe así, compañero, el problema es muy complejo, ¿sí? En este momento, después del acuerdo de paz con el Estado colombiano y la ruptura de los acuerdos, las FARC se, existen tres grupos de FARC en Colombia. Existe las FARC-EP, comandadas por el señor Gentil Duarte, que fue del frente primero de las FARC que no se acogió a los diálogos de paz en La Habana en el 2016, ¿sí? Y que ellos siguieron en su lucha contra el Estado colombiano. Existe la nueva Marquetalia, que es comandada por el señor Iván Márquez, Jesús Santriz, alias El Paisa, que son personas que el Estado colombiano intentó hacerle montajes judiciales para demostrar que ellos habían participado en negocios ilícitos de narcotráfico hacia los Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz en 2016, lo cual es totalmente falso. Son estrategias que el imperialismo diseñó con la oligarquía colombiana para intentar destruir el proceso de paz. Esta nueva Marquetalia, que es el otro grupo de las FARC, ¿sí? Ellos volvieron a las armas porque ellos vieron que el acuerdo de paz era insuficiente, había sido incumplido por el Estado colombiano y obligó a estas personas a volver a tomar las armas, porque hasta el momento el Estado colombiano ha asesinado a más de 270 excombatientes de las FARC, inclusive el domingo fue muerto una persona en el Tolima, en Colombia. La perpetuación de las masacres en masa. Eh, cada 2 días se presenta una masacre en Colombia, un asesinato de un excombatiente. Entonces, vamos allá. Otro grupo de las FARC que es el partido político, ¿sí?
el cual ellos tienen una gran controversia con ellos al ellos reclamarle a sus compañeros por las antiguas estructuras de las FARC haber desaparecido con la lucha armada en Colombia y haberle entregado todo ese caudal de defensa que los guerrilleros tenían para ellos poderse defender, por lo menos hasta poder tener un acuerdo de paz bien establecido. Entonces, la oligarquía colombiana, con el imperialismo y la media local, están creando una matriz nacional, tanto interna, para vendernos a que las dos guerrillas, tanto de las FARC como la nueva Marquetalia, están en disputa en los territorios del Apure y amparados bajo el auspicio de Nicolás Maduro, de la Revolución Bolivariana, lo cual es totalmente falso, ¿sí? Son dos guerrillas que en este momento están levantadas en armas contra el Estado colombiano porque no encuentran garantías de supervivencia dentro de los territorios en los cuales el Estado colombiano los colocó para el paramilitarismo, asesinarlos en los estados de transición. Entonces, también porque ellos ven que la oligarquía colombiana es una oligarquía asesina, que no saca la violencia de la política, que es lo que las comunidades y las organizaciones sociales y las mismas organizaciones guerrilleras piden en Colombia para por lo menos poder avanzar en un proceso de paz creíble, que ellos no sean asesinados al dejar sus armas, ni ellos ni los líderes sociales. Entonces el tema de Apure es un poco complejo. Hasta pienso así, que nosotros a medida que van pasando los días, eh, vamos, vamos poder vamos a poder entender cómo es que el conflicto se desarrolló, cómo se está desenvolviendo y cómo podrá desenvolverse a futuro. En este momento, los medios de comunicación colombianos de la oligarquía, ellos están escondiendo, censurando toda, todo video, toda carta, todo comunicado que tanto las FARC Nueva Marquetalia como las FARC-EP comandadas por el señor Gentil Duarte están dando a conocer al pueblo campesino y al pueblo colombiano en general. Entonces, así es una censura que en este momento eh, he podido encontrar que eh, quien ha podido investigar o donde casi no hay censura para investigar es en los medios venezolanos. Eh, Hay un artículo muy interesante que fue escrito el 9 de abril del 2021 por la compañera, por la compañera Dana Urdaneta de Resumen Latinoamericano. Fue escrito el 9 de abril de 2021. Él titula Venezuela, conflicto en Apure, coordenadas sobre la Colombia. Eh, Allí vamos a poder encontrar un artículo más preciso sobre lo que posiblemente podría estar aconteciendo en Apure. Lo que sí podemos tener una conclusión es que son tácticas imperialistas que están recayendo sobre Venezuela para poder invadirlo y la plataforma es el Estado colombiano, la oligarquía colombiana que siempre ha querido apoderarse de lo que han denominado ellos la media luna venezolana, que es toda la frontera entre Colombia y Venezuela, apoderarse de sus recursos naturales. Colombia es un país que en este momento está intentando practicar el fracking porque no tiene petróleo y la oligarquía colombiana es una oligarquía parásita que precisa de la exploración de los recursos naturales para poder sobrevivir. Ô, Entonces, Carlos, básicamente, não sei se você se lembra que a gente
Eu acho que foi um Conexão América Latina ou foi no podcast que aqui na Causa Operária TV a gente falou que o governo colombiano do Ivan Duque, cerca de um mês e meio, 2 meses atrás, né, se reuniu em Bogotá com representantes dos Estados Unidos, né, e tinha feito um plano de, de operações, né, na fronteira com a Venezuela. E isso daí é uma Sí, coisa que costuma acontecer, né? Você, então, você acha que o que está acontecendo agora tem a ver com esse plano aí? É uma coisa planejada pelo governo da Colômbia em conluio com o governo dos Estados Unidos? Tem uma ONG dos Estados Unidos, que é a Human Rights Watch, né, que é uma ONG imperialista sí, financiada pelo governo dos Estados Unidos, que fez um relatório acusando, né, as forças venezuelanas de cometerem abusos contra residentes civis do estado de Apure, né, que fica na Venezuela. E, esse tipo de acusação por parte de ONGs de violação dos direitos humanos, justamente numa região de conflito, né, é muito comum, um pouco em períodos em que o imperialismo tenta invadir algum país, né? Invadiram a Iugoslávia em 1999, acusando o governo da Iugoslávia de cometer abusos, violações de direitos humanos no Kosovo, que é uma área de conflito, e aí houve a invasão da Iugoslávia, né? No Iraque, a mesma coisa, na Síria, a mesma coisa. Você acha que isso daí é um plano do imperialismo, faz parte de um plano para intervir e invadir militarmente a Venezuela? claro, compañero, así. Exactamente la fecha no lembro, ¿sí? Más en aquella vez que Iván Duque se reúne con la cúpula militar norteamericana, ellos crean el tratado TC-1801, ¿sí? Que es una estrategia imperialista, ¿sí? Ella contempla alineamientos para las fuerzas especiales en crear, desarrollar y consolidar movimientos insurgentes o de resistencia capaces de desestabilizar o derrocar regímenes adversos a Washington. Ella sienta las bases doctrinales para realizar operaciones encubierta. Ya vimos la operación Gedeón, que estaba por detrás mercenarios norteamericanos, pero quien se prestó para esa agresión fue el gobierno de Iván Duque en la pasada operación Gedeón, que fue un intento de invasión a Venezuela. Entonces, esta táctica permite disfrazar la participación de los Estados Unidos en derrocamiento de estados soberanos. Es una táctica que está aplicando el gobierno de los Estados Unidos. Una táctica, podemos ver en esa táctica la injerencia total de los Estados Unidos en la soberanía colombiana, ¿sí? Donde Iván Duque se presta para una agresión hacia Venezuela, una agresión totalmente creada desde el complejo militar estadounidense, desde la CIA, desde el Departamento de Estado, ¿sí? Para hacer toda un show mediático, ¿sí? Hablando de aquella táctica permite a estos grupos insurgentes entrar camuflados con ropas guerrilleras a asesinar poblaciones, a desplazar poblaciones y las comunidades al ver que son personas fardadas con ropas de las FARC, ellos huyen hacia Colombia por corredores humanitarios que abre el ejército colombiano y donde la media colombiana está presente creando estrategias mediáticas para dar una idea hacia afuera y a la misma Colombia de que las FARC está siendo apoyada por Nicolás Maduro y desplazando a sus mismos ciudadanos, violando los derechos humanos. ¿Sí? Então isso Lo podemos daí, ver en Siria con los cascos blancos. ¿Sí?
Sí. Então isso daí ao mesmo tempo, né, um ataque contra a Venezuela para tentar derrubar o governo do Nicolás Maduro e também um ataque contra a própria oposição interna da Colômbia, né, que é expressada principalmente pelas Farc. Serve para atacar Claro. dois inimigos do imperialismo em com uma cajadada só, né? Y las organizaciones sociales también, que son eh, víctimas también de los grupos armados ilegales en Colombia, como lo son el paramilitarismo, ¿no? Personas que están en contra de la expansión de los cultivos ilícitos, personas que están a favor de trocar los cultivos por cultivos de comercialización. Entonces son todas esas personas a las que el paramilitarismo asesina, a los excombatientes que están en las zonas de transición, ¿sabe? El paramilitarismo por medio del Estado que mapea todas las personas en los territorios y puede mapear todas las personas que están de una forma u otra queriéndose expresar políticamente. El Estado colombiano por medio de los grupos paramilitares extermina a estas personas para poder crear un estatus un status quo, un estatus de terror y de control en los territorios. Eh, Así, las guerrillas, ellos históricamente han habitado las fronteras. Es una de las tácticas que ellos han tenido para poder eh, digamos, eh, repeler algunos ataques brutales del Estado colombiano, ¿sí? Que ha hecho contra ellos. Recordemos que eh, hay marcos legales dentro de la guerra donde existe la proporcionalidad. Entonces, ellos utilizan los corredores de la frontera tal vez para escapar de arremetidas brutales del Estado, ¿sí? Entonces, no es que ellos habiten el territorio venezolano o no es que el gobierno venezolano esté apoyando realmente los grupos guerrilleros en Colombia, es que realmente ellos habitan la frontera. Esta estrategia del imperialismo norteamericano que usa el Estado colombiano para arremeter contra Venezuela, ellos arremeten contra las FARC-EP junto con grupos paramilitares, crean una situación, violación de los derechos humanos, matriz mediática, y así van desgastando un territorio y las fuerzas de un país. Vemos pues de que afortunadamente Venezuela tiene una conciencia política grande, enorme, y consigue movilizar a todo el pueblo, como lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, guerra del pueblo total. Agora é Entonces, pues, interessante, né, sí, que a Venezuela está mobilizando o próprio povo, né, para proteger o país, enquanto que o governo colombiano demonstra que não tem apoio popular, né, que não mobiliza o povo contra uma suposta agressão da Venezuela e a propaganda, né, das ONGs imperialistas, da imprensa imperialista, colocando a Venezuela, obviamente, como vilã da história, e sempre a Venezuela, né, o governo venezuelano, que é o grande vilão, enquanto que a gente vê na Colômbia uma situação ditatorial, genocida, como você explicou aqui, o que mostra, né, como a imprensa imperialista ela é totalmente cínica, mentirosa e é apoiadora da extrema direita, né? Porque a Venezuela é um país governado por um governo popular que faz medidas para a população, que tenta, né, mesmo diante de todos os ataques imperialistas sofridos, proteger os direitos da população. Enquanto a Colômbia é um país que massacra os camponeses, os ex-guerrilheiros, toda a oposição ambientalista, tudo isso, e em um conflito forjado pelo imperialismo entre Venezuela e Colômbia, o lado que o imperialismo, que a imprensa imperialista apoia é o lado colombiano, de um governo de tipo fascista, contra um governo popular, como é o caso da Venezuela, né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa denunciar mesmo, né? O papel aí dessa propaganda suja contra a Venezuela e a favor de um governo genocida, como é o caso da Colômbia. Carlos, só para você, queria que você só comentasse isso daí rapidinho,
para a gente encerrar a nossa entrevista. Sí, compañero. Así, el interés de los Estados Unidos por apoderarse del petróleo venezolano, la obsesión del imperialismo con Venezuela por destruir el proyecto revolucionario bolivariano en Venezuela, un proyecto que es punta de lanza de resistencia para nuestros pueblos. Eh, la idea es destruir el gobierno bolivariano por medio de la media, ¿sí? Vender una idea totalmente falsa sobre violación de los derechos humanos, narcoestado. Eh, eh, Recordemos que hasta la presidenta de la ONU, la consejera de los derechos humanos, perdón, de la ONU, Michelle Bachelet, ha ido a Venezuela y ha dado informes sesgados sobre violaciones de derechos humanos, totalmente mirando para un lado y no reconociendo los problemas de violaciones de derechos humanos que hay en Colombia, como el Estado con su política hostil por medio de los Estados Unidos, hace intromisión en los pueblos de América Latina sin que sea condenado por las medias hegemónicas o los organismos internacionales como la ONU. Entonces, básicamente eso, compañero, es intereses que hay de por medio, tanto del imperialismo por dominar toda una región y no salir de su hegemonía estratégica. Recordemos que ellos tienen una doctrina para América Latina que es la doctrina Monroe, que constantemente no la, no la están aplicando, eh, y no quieren perder su hegemonía por otras potencias sobre estas tierras. Entonces es básicamente eso, compañero, es el imperialismo, escondiendo todos los crímenes de Estado que acontecen en Colombia, intentando apoderarse de los recursos naturales de otros pueblos y no dejando que otros pueblos puedan desenvolverse bajo su propia concepción de sociedad. Beleza, obrigado aí, companheiro Carlos Hermano, nosso correspondente colombiano. A gente vai continuar acompanhando a situação na fronteira entre Colômbia e Venezuela. Valeu, companheiro, seja sempre bem-vindo aqui no Conexão América Latina. Obrigado, companheiro. Você e a todos. Obrigado. Valeu. Valeu aqui também ao pessoal que está acompanhando a gente. Super sticker do Desta Vez Eu Consigo, sou eu. Igor MD Santos também, muito obrigado. Vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da situação do coronavírus na América Latina. A Argentina e o Uruguai já foram os países da América Latina com maior controle de contágios do coronavírus. Hoje, são os únicos países da região a figurar entre os 15 com maior contágio por milhão de habitantes no ranking mundial. A mudança de cenário coincide com a chegada da variante brasileira do coronavírus nos dois países. Estamos atravesando en estos días los peores tiempos de la pandemia, porque se supone que sobre fin de abril, sobre los primeros días de mayo, podríamos empezar a ver las consecuencias del plan de vacunação. Com uma população de 3.400.000 pessoas, o Uruguai possui atualmente uma média de 51 mortes diárias e 818 casos confirmados de Covid-19 por milhão de habitantes. O número representa quase 3 vezes a média relativa do Brasil. Além disso, o país tem 74% de ocupação das unidades de terapia intensiva. O governo uruguaio estendeu as aulas virtuais até o dia 3 de maio, além de suspender espetáculos públicos. Com políticas liberais, o presidente Lacalle Pou é resistente a medidas de restrição de circulação. Após seu anúncio, a população se manifestou por medidas mais efetivas de controle dos contágios. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes restringiu a circulação a partir das 20 horas
e suspendeu as atividades em lugares fechados e as aulas presenciais. Multiplicado más que por 2 la cantidad de contagios en tan solo un mes. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Lo mismo que buscamos siempre. Evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento, bajar la circulación y de ese modo volver a ganar tiempo para que las camas de terapia intensiva que hoy están siendo utilizadas por otras patologías vuelvan a reservarse para la atención del COVID. As medidas vigentes até o dia 30 de abril têm foco na área metropolitana de Buenos Aires, epicentro da pandemia no país. No dia do anúncio, 15 de abril, a Argentina bateu o recorde do ano na média de mortes e contágios por Covid-19, quando registrou 383 mortes e 25 mil casos confirmados. O país tem quase 45 milhões de habitantes. Os governos da Argentina e do Uruguai têm apostado no programa de vacinação. O Uruguai já conta com 31% da população imunizada com pelo menos uma dose da Pfizer, Sinovac ou AstraZeneca. A Argentina já vacinou 95% dos profissionais da saúde, mas sofreu com atrasos de entregas. O país começou a produzir a vacina Sputnik V e agora aguarda o controle de qualidade do Instituto Russo Gamaleya para distribuir as 21 mil doses produzidas em território nacional. Vamos ver agora mais uma reportagem do Brasil de Fato, dessa vez sobre o 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, que ocorreu na semana passada em Havana. O Partido Comunista de Cuba realizou seu 8º Congresso renovando a direção do governo e da organização, mas reiterando, um momento histórico é de construção do socialismo. Essa história se pode resumir em 2 palavras: pueblo e unidade, que é decir partido. Porque el Partido Comunista de Cuba, que nunca ha sido un partido electoral, no nació de la fractura, nació de la unidad de todas las fuerzas políticas con ideales profundamente humanistas que se habían fogueado en la lucha por cambiar a un país desigual e injusto, dependiente de una potencia extranjera y bajo el yugo de una tiranía militar sangrienta. O PCC é o único partido cubano e governa a ilha desde a década de 60. No evento, que durou 3 dias, além da escolha de uma nova direção para o partido, foram debatidos os desafios da Revolução Cubana para os próximos 5 anos. O presidente Miguel Díaz-Canel agora assume a função de Raul Castro como primeiro secretário do Partido Comunista. Castro teria sido o principal promotor das atuais mudanças na sociedade cubana, que estão refletidas na Constituição de 2019. No entanto, o líder histórico da Revolução assegura: as mudanças são para dinamizar o modelo, não para destruí-lo. Há limites que não podemos rebasar porque as consequências seriam irreversibles e conduziriam a errores estratégicos e a destruição mesma do socialismo e, por ende, da soberania e independência nacionais. Cerca de 1.000 delegados participaram do encontro em Havana, intitulado Congresso da Continuidade Histórica da Revolução, que se dividiu em 3 comissões: Política Econômica, Formação de Quadros e Construção do Socialismo. As alterações na dinâmica de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, geradas pelas novas políticas tributárias, também foram temas centrais do debate. Cuba iniciou 2020 com uma reforma econômica que acabou com o peso cubano conversível, o CUC, e permitiu a circulação do dólar dentro da ilha. A liberação busca reativar a economia, que retraiu 11% durante 2020. A medida gerou uma inflação imediata de mais de 2.000% do peso cubano. Reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de modo que las medidas administrativas centralizadas, en interacción con las políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad. Los lineamientos de la política económica y social son la expresión de la voluntad del pueblo contenida en la política del partido, el Estado y el gobierno de actualizar el modelo económico con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo.
Enquanto desenvolve 5 vacinas próprias contra a Covid-19, Cuba segue apostando no investimento em ciência e tecnologia para superar a pandemia do novo coronavírus e diversificar a base econômica do país. Bom, aproveitando o tema Cuba, né, vamos ver aí a coluna da nossa companheira Márcia Chueri, correspondente em Havana. Olá, hoje é 27 de abril de 2021. Fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Ontem, 26 de abril, fez 35 anos do pior acidente nuclear da história, ocorrido na Ucrânia, próximo à fronteira com a Bielorrússia. Um reator da usina nuclear de Chernobyl explodiu e provocou uma reação em cadeia de explosões em seu interior. O acidente foi tão grave que os especialistas calcularam que seu entorno não será habitável em milhares de anos. Como vítimas diretas da explosão, morreram 31 pessoas, mas mais de 100 mil foram evacuadas. E logo se verificou que o vazamento de radiação provocaria doenças, principalmente câncer e enfermidades hematológicas, em milhares de habitantes da região. Cuba foi um dos primeiros países a atender ao pedido de ajuda internacional do governo da União Soviética para enfrentar as consequências do acidente. Especialistas cubanos foram enviados à Ucrânia para avaliar que tipo de auxílio poderiam oferecer. No dia 29 de março de 1990, chega à ilha o primeiro grupo de pacientes, 139 crianças, que foram atendidas inicialmente no Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Marques, em Havana. Para avaliar bem o esforço de Cuba dando essa ajuda, é preciso situar o momento histórico. Em novembro de 89, havia caído o Muro de Berlim, já prenunciando o final do regime socialista do leste europeu, que se formaliza em 26 de dezembro de 91. Quando o primeiro grupo de especialistas vai à Ucrânia, no início de 90, Fidel já havia anunciado que estavam chegando tempos difíceis de muita escassez. Era o começo do período especial. No total, entre 90 e 2011, Cuba atendeu a mais de 26 mil crianças oriundas da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia, vítimas da radiação. Elas eram classificadas segundo a gravidade de seu estado em 4 grupos. As do grupo 1 chegavam a passar meses na ilha, enquanto as do grupo 4 ficavam entre 45 e 60 dias. Mas houve casos muito mais longos, como o de Vladimir Salak, que morou com a mãe aqui durante 12 anos. O governo da Ucrânia se encarregou somente do transporte dos pacientes. Todo o restante correu por conta de Cuba. Para realizar um atendimento adequado, médico e psicológico, utilizaram as dependências de Tarará, um antigo condomínio de praia da burguesia, que após a Revolução passaram a ser utilizado como acampamento de férias dos escolares. A Organização de Pioneiros José Martí, que é a entidade que congrega os estudantes do ensino primário, doou as instalações para o Programa de Atenção às Vítimas de Chernobyl. Ali elas tinham atendimento médico hospitalar e residência, e as que não estavam acompanhadas por familiares eram cuidadas e atendidas por profissionais da educação. A história não ficou conhecida naquele momento, porque Fidel determinou que não se comentasse o assunto. Que o que Cuba estava fazendo era solidariedade e não podia ser confundido com propaganda. Para quem quiser saber mais, vou dar 2 dicas de cinema. O filme cubano El Tradutor tem essa história como pano de fundo e também ajuda a entender como foi a passagem ao período especial. Dirigido por 2 irmãos, Rodrigo e Sebastián Barriuso, conta a história do pai deles, um professor de russo que serviu de intérprete para as primeiras crianças que chegaram a Havana. No papel principal, um brasileiro, Rodrigo Santoro, que foi premiado pela interpretação. E este ano estreou o documentário Satya, um ninho de Chernobyl.
dirigido pelos cubanos Roberto Chile e Maribel Acosta Damas. Produzido pela mídia argentina Resumen Latino-Americano. Vou repetir as datas. Cuba entra no período especial em 1990 e só começa a recuperação econômica em 99. O atendimento às mais de 26 mil crianças de Chernobyl começou em 90 e foi até 2011. E o atendimento em Tarará não se encerrou. Depois dos pacientes de Chernobyl, também foram atendidas crianças de outros países com problemas semelhantes. Aí se incluem dezenas de brasileiras vítimas do acidente de Goiânia com Césio 137, que é considerado o maior acidente radiativo do mundo ocorrido fora de usinas nucleares. As vítimas de Goiânia chegaram a Cuba graças a uma oferta do próprio Fidel Castro, a presidenta da Associação de Vítimas, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, ECO 92, no Rio de Janeiro. Como se diz aqui, os cubanos não dão o que sobra, eles dividem o que têm. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu aqui a Thalita Ellen, que está comentando com a gente. Ela elogia aqui a intervenção do companheiro Carlos Hermano sobre a Colômbia. Adriano Teixeira também com a gente. Fala que o 1º de maio o Paraná está tendo caravana aí para o 1º de maio para São Paulo. Vai passar por Londrina também. Lino Alves está aqui com a gente. Eu já agradeci ao Desta Vez Eu Consigo. Sou eu também. Igor MD Santos, Thiago Assad está aqui com a gente, nosso companheiro do podcast O Mundo em Uma Hora, Silvia Mirro, Adriana Machado também, companheira do podcast O Mundo em Uma Hora e do correspondente internacional, a Érica Ribeiro, fala Viva Cuba Libre, o Lino Alves, que eu já tinha falado, e o Adalberto Pereira. Vamos ver a companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos, com mais um poema em sua Crónicas de uma Inquilina. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Ocre, publicado por Ilka Editorial. Este es uno de mis poemas favoritos. Flor de Pito. Pitón rojo de lozano encanto, botón arrullado en la soledad, del campo abierto, del ocaso silvestre, en los potreros donde duerme el sol. El caminón te habla en el palo ejiote y en el guayabal, en la leche tibia acabada de ordeñar, en el chacté amarillo de la campiña, en la quebrada seca del verano, en el zacate y en el peñón. La chicharra te canta sobre el encino rojo, la luciérnaga te contempla con su esplendor. A la esperanza libre cautivas, y el adobe oreado en embelezo agudo, bajo la sombra del jocote de febrero, te atisba, te quiere cortejar. El grillo te recita la poesía fresca cuando la noche naciendo está. El candil se enciende bajo el tejón chiltoto. El fogón crepita, te intenta llamar. Linda es la cornisa cuando la enamoras. La niebla te busca en la alborada tierna. El rocío te quiere acariciar. Tu raíz de antaño es fecunda en sutileza y tu ancestral belleza singular. Flor de pito, roja es tu proeza, rareza de mi pueblo natal. Qué belleza la flor de pito. Un saludo, Ilka Oliva Corado. Hasta la próxima. O Lino, ele comenta aqui, essa poetisa é show, valeu, a Ilka também é excelente mesmo. Maicon Aparecido Damasceno Soares, Ricardo Pinhatti também comentam. Agradeço a todo mundo aí que comentou, que assistiu o nosso programa. O programa fica gravado aqui na Céu TV e também no canal Internacionalismo, que agora é o responsável
pelo programa Conexão América Latina, correspondente internacional, pelo podcast Mundo em Uma Hora, por vlogs também ao longo da semana. Então, não esqueçam também de acessar aí o canal Internacionalismo, onde a gente vai trabalhar aqui em parceria com a Causa Operária TV, a sessão de internacional da Causa Operária TV. Continuem ligados aí na programação da Causa Operária TV, 24 horas a serviço dos trabalhadores. Tchau!